e também teve um contratempo, a gente ia estar apresentando no YouTube, mas por problemas técnicos a gente teve que vir aqui para o Instagram. Então, esse projeto está sendo realizado com os recursos da Lei de Emergência Cultural de Blenk, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e do Governo do Estado da Paraíba, pelo edital de Corrinha Mendes. E hoje vou estar apresentando para vocês truques e técnicas em pinturas de temas afro-brasileiros. Eu vou começar aqui com vocês mostrando os materiais que eu uso. O primeiro que eu vou mostrar é essa base aqui de artesanato. Ela é, como diz o nome, é uma base que eu uso no início de todas as pinturas e ela serve para cerâmica, gesso, MDF, madeira e várias outras coisas. Aqui são as tintas também, que são tintas em PVA. Elas servem para os mesmos materiais que a base. E também eu tenho o meu verniz, que ele é um verniz acrílico brilhante. Ele dá um acabamento brilhante e ele também pode ser aplicado em todos os mesmos materiais da base e das tintas. Aqui eu uso os pincéis de vários tamanhos, espessuras. Esse aqui eu deixo ele reservado só para passar o verniz. Porque se eu pintar com ele e depois eu passar o verniz, eu posso pigmentar a cobertura do verniz. Que mais? Sim, aqui é o MDF que eu uso. Esse aqui é um suplá comum e eu posso estar fazendo ele redondo, quadrado, com o formato que eu quiser e do tamanho que eu quiser. Eu vou começar aqui com vocês passando a base. Ela é branca, ela também pode ser usada como tinta, porque ela pigmenta muito bem. Eu sempre boto um paninho, que já é próprio para pintura, para melar meu local de trabalho, né? Aqui eu vou com o pincel, eu vou estar passando a base, todo o quadro, dá pra ver? Eu tento passar no mesmo movimento, para não ficar marcado as pinceladas. Aqui foi passada a base e eu gosto também de passar aqui nas laterais do quadro, que ele é bem escurinho, aí eu também passo a base branca. Fica bem uniforme. Carol, aqui a gente está falando de João Pessoa, na verdade. Isso. Aqui em João Pessoa, onde a gente consegue adquirir esses materiais? Esses materiais aqui e vários outros, como quadros, caixinhas em MDF, vasinhos em cimento, miçanguinhas, tudo personalizado, a gente consegue adquirir na nossa lojinha do Instagram, que é @eclipseartedecor. A gente faz tudo personalizado e por encomenda. Certo. Lá no nosso Instagram tem tudo, todas as informações. Ah, ótimo. Então no Instagram vocês já fazem a venda dos quadrinhos prontos e de outros artigos. Isso. Aí no caso eu não tenho nenhuma experiência com pintura, em temas afro, nunca pintei, mas eu quero começar a tentar dar as minhas primeiras pinceladas. Aí eu vou onde eu consigo encontrar tinta, pincéis. Pronto, ali no centro, perto do 4.400, foi onde eu consegui encontrar os melhores materiais e com os melhores valores. Eu consigo pegar esses MDFs aqui numa lojinha
que é própria de MDF, lá vende tudo. Que é lá que eu consigo comprar caixinha, esses MDFs que são chamados de suplá, de vários tamanhos, e ela também aceita por encomenda, então eu consigo pedir tamanhos menores como os maiores. As tintas também, tudo lá. Pronto, deixa eu continuar. Aí aqui eu já passei a base e na lateral dele também. Quando essa base secar, eu posso vir com a cor que eu quero. A cor que eu quero aqui, hoje, vai ser esse amarelinho, né? Que eu escolhi uma imagem com tema afro. Aí o fundo vai ser esse amarelo, que aqui eu já trouxe pronto para vocês. Ele pintado aqui, amarelinho. E com as laterais eu sempre trago a cor do fundo para as laterais também. Para quando você colar na parede ficar com um acabamento bem legal. Pronto. Aqui. Com essa base pronta, bem sequinha, tem que deixar um tempo bem bom para secagem, para não, na hora que eu for passar o desenho, não borrar. Aí o que é que eu faço? Eu pego um papel manteiga, que ele tem uma certa transparência, e eu coloco, eu faço o contorno do quadro, não sei se você consegue ver. O contorno do quadro aqui no círculo, e eu coloquei aqui o desenho que eu quero, que vai ser essa imagem aqui. Aqui eu coloco algumas informações, né, para eu ficar lembrando, como eu faço vários quadros. Aqui eu coloquei escrito assim, que o quadro vai ser em tons quentes, e coloquei aí as cores que vão ser, que eu vou usar, que vai ser amarelo, vermelho e laranja. Aí com isso aqui pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar ele do avesso. Aí para passar ele para o MDF, já com fundo pintado, eu utilizo esses giz normal escolar, sabe? Que ele... Eu vou basicamente cobrir o desenho que eu fiz na parte de trás. Vou cobrir ele aqui todinho. Ó, eu vou passando o giz na parte de trás. Que quando eu for cobrir em cima da base pintada de MDF, ela vai ficar pigmentada, eu vou passar como se estivesse desenhando em cima novamente, que vai ficar todo o desenho gravado na base e sem manchar, porque o giz ele sai bem facilmente com um paninho úmido, a gente consegue tirar. Pronto. Aqui é a frente do desenho e aqui é o verso dele, que está todo coberto com giz. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base e vou posicionar o meu rascunho em cima da base, bem certinho. E com um lápis comum mesmo, um lápis grafite, eu vou refazer o desenho nas mesmas linhas, em cima das linhas que eu já havia feito antes.
vai conseguir ver. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz ele com um giz verde. Aí aqui eu fiz os principais contornos, que aí eu vou pintar o busto aqui, da mulher que eu escolhi fazer, o busto dela e uns círculozinhos laranja que eu vou distribuir no fundo. Aí quando eu pintar esse fundo, aí depois eu posso voltar com o meu rascunho para fazer os detalhes do nariz, da boca, dessas folhagens que eu fiz e do brinco. Aí eu já vou mostrar aqui para vocês o quadro quase finalizado. Aqui o quadro, ele ia ficar assim. Eu fiz nesse processo que eu falei para vocês. Eu primeiro fui fazendo as partes maiores, que seria aqui o busto dela, o perfil, essas partes lá em laranja. E depois eu voltei com um rascunho por cima mesmo do desenho, fazendo esses detalhes do brinco, da orelha, do cílio, do nariz e das bocas. Aí com isso aqui feito, a gente tem que se certificar que ele vai estar bem sequinho, porque agora é a etapa do verniz. O verniz, ele é esse daqui que eu já tinha apresentado para vocês. Eu vou colocar ele num potinho. Eu uso esses copinhos aqui de café. Aí eu coloco um pouquinho do verniz. Ele é meio leitoso assim, mas ele quando ele é aplicado, ele fica transparente. Ele tem um acabamento bem transparente. Aqui eu pego o pincel, que é, como eu já havia falado, que é só do verniz. E eu vou passar aqui no quadro. Assim como eu passei a base, eu tento passar em um só movimento para poder não ficar marcado. Aqui é o quadro e eu vou passando em uma pincelada só. Porque para não correr risco também de não borrar a pintura. Então eu passo uma pincelada e só. Aqui vocês podem perceber que as pinceladas ficaram numa mesma direção. E só nessa primeira camada a gente já consegue um brilho bem evidente. Aí eu vou passar aqui em algumas partes que faltaram. Pronto, aqui foi a primeira camada de verniz. Já tá com brilho bem legal. Mas eu vou deixar secando um pouquinho para passar uma segunda camada. E enquanto seca, eu vou dar uma outra dica para vocês, que é sobre a embalagem. A embalagem da nossa lojinha é essa daqui. Eu faço ela com papel craft. E com a logo da nossa lojinha, eu fiz um adesivo e um carimbo personalizado. É bem simples. A gente faz essa sacola daqueles modelos que a gente consegue encontrar na internet mesmo. A sacola eu faço de acordo com o tamanho do quadro. Aqui eu fiz uns adesivos. Fiz esses adesivos aqui, ó, com o logo da lojinha. Daí a gente só cola na sacola e coloca um carimbo. O carimbo é aqueles normais mesmo, com o nome da lojinha. E aí a sacola fica assim, como eu mostrei pra vocês. Aí fica bem legal, né? Do tamanho do quadro, a gente coloca os mimos aqui dentro. E a gente também coloca umas etiquetas que a gente fez. Tem uns aplicativos bem legais que a gente consegue fazer assim com independência, sabe?
sem precisar pagar gráfica e tal para fazer, a gente compra o papel cartão e imprime. E aqui eu sempre tento colocar o arroba da lojinha, né? Aqui é uma etiqueta de presente e aqui uma simples, que é feito à mão com amor, que é como nossos produtos. E eu coloco junto com a sacola nos quadros. O aplicativo que eu uso é o Canva. Ele até já tem umas ideias de etiquetas e daí eu vou editando de acordo com o que eu quero. Como a pegada da nossa loja é uma coisa mais rústica, aí eu pego um design de cartão de visita ou de etiqueta e eu vou editando do jeito que a gente quer que fique. Enquanto isso, que eu vou fazendo a sacola, é o tempo da secagem do verniz. Já pode conseguir tocar, que ele está seco. E daí eu vou passar a segunda camada. Como já foi passada a segunda camada, então eu já posso pôr a primeira camada, essa segunda camada eu já posso passar sem medo, eu já posso ir e voltar com o pincel, sem medo de borrar a pintura. Com essa segunda camada, ele já estaria finalizado, cara? Ou a gente pode aplicar mais camadas? Se quiser, pode, mas eu acho que na primeira, como eu já havia mostrado, na primeira camada ela já ficou bem brilhante, né? Eu passo o segundo porque às vezes fica uma falha assim de pincelada, em alguns lugares eu não consigo passar o pincel. Aí essa segunda é mais para uma segurança. Aí eu venho aqui na segunda e também passo assim como as tintas, eu passo nas laterais também o verniz. Só que na lateral eu só passo uma camada mesmo, né? Só para a questão de acabamento. Pronto, aqui foi passada a segunda camada. O brilho ele fica bem mais intenso. Você vê que quando reflete, fica bem legal o brilho. Aí eu queria mostrar para vocês e dar uma dica sobre a assinatura. Eu gosto de assinar ele num lugar assim que fique discreto, mas que deixe em destaque, né, a sua assinatura. Eu coloquei aqui no cantinho uma cor de destaque que foi o vermelho, só que num lugar discreto. Então, aí ficou assim o quadro. Esse verniz ele é bem rápido a secagem dele, então enquanto você espera secar, você pode ir fazendo outras coisas. Aí, Carol, eu acho que esse truque de usar o giz para fazer a marcação da arte já foi incrível, mas também a gente está bem curioso com essas vegetações. Esses temas afro-brasileiros, eles têm muita vegetação, muitos círculos. Isso. Geralmente, qual é o tipo de pincel que a gente consegue usar para fazer essa vegetação com um traço tão perfeito? Pronto. Essa vegetação aqui, que está um traço mais fininho, eu consigo pegar esses pincéis, que eles têm a ponta bem fininha. Ó. A ponta dele é bem fininha, é bem precisa, e ele tem umas cerdas bem alongadas, então você consegue fazer esses traços finos bem perfeitamente. Aí esse aqui eu consigo fazer essa parte do galho, vamos assim dizer. Aqui é a parte do galho, ou se não, os detalhes bem fininhos aqui da orelha dela, eu faço com esse bem fino e com as cerdas alongadas. Já esse aqui, ele é fino, mas ele é um pouco mais grosso que aquele. Eu venho fazendo a folhagem. Aqui, tá vendo? Aí eu venho num único movimento. Eu passo assim o pincel puxando do galho para a ponta e da ponta novamente para o galho. Aí eu vou fazendo em todas as folhas que eu quero e depois eu venho só preenchendo dentro da folha. E os círculos, eu gosto de fazer com um pincel. Esse aqui é até mais infantil, sabe? Que até de criança consegue usar mesmo. Aqueles amarelinhos que vendem no Casa Tudo, no material escolar. A cerda dele é bem molinha e ele é bem mais grossinho.
Daí eu venho a mão livre mesmo, porque apesar de eu fazer o círculo, sempre dá uma borrada. Então, eu acho melhor assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Você pode mostrar pra gente fazendo? Pronto, vou fazer um vermelho aqui. Ó, aqui nessa quantidade de tinta mesmo, da tampinha da tinta. Eu molho só um lado do pincel. E eu tento com um movimento único, por exemplo, fazer esse semicírculo aqui. Esse laranjinha eu vou fazendo em vermelho. Eu tento fazer uma única pincelada. Eu pego aqui onde eu quero, apoio aqui meu dedo, não sei se dá pra ver. Já faço assim, vê que ele ficou já mais retinho. Aí eu venho só preenchendo ele. Eu prefiro fazer logo as extremidades e depois eu vou preenchendo. Que na verdade é o mais difícil, né? Pronto, aqui eu já fiz um semicírculo. Eu fiz logo essa extremidade em um único movimento, porque se eu ficar tentando com o pincel de pouquinho em pouquinho, pra mim, é mais difícil, porque eu acho que vai ficar as marcações de cada pincelada que eu dei. Então, eu faço um movimento só na borda e pinto dentro. Daí a tinta ela tem a pigmentação muito boa. Só que mesmo assim, quando ela seca, eu gosto de passar uma segunda camada, porque tem umas pinceladas que vai com mais tinta e tem outras que vão com menos. Então eu venho com cuidado para não borrar. Passar novamente a tinta com a mão bem leve. Porque se eu ficar com a mão pesada, onde eu pesar com minha mão, eu vou tirar a tinta que eu coloquei antes. Pronto. Aqui ele já ficou bem mais pigmentado. Essa técnica eu uso para qualquer desenho que eu vou fazer. Eu sempre tento fazer um único movimento. O máximo que eu conseguir, eu vou fazendo. E essa bordinha de fora, além do semicírculo, você pintar da cor do semicírculo ou deixar a cor da base já? A bordinha aqui? Sim. Essa bordinha eu pinto com a mesma tinta do fundo. Sempre deixa da base, né? Isso, com a mesma tinta do fundo. Ó. A bordinha aqui, ela tá amarela, do mesmo amarelo do fundo. Porque eu quero dar essa ideia de continuidade, sabe? Porque apesar dele ficar assim, mas a pessoa vai passando e vê, aí vai com um acabamento feio, que às vezes acaba vindo a tinta aqui pro lado, fica uma parte escura, outra parte da cor da tinta, eu aproveito e pinto logo e passo o verniz também, para ficar brilhante como um quadro. Entendi. Aí eu vou dar uma outra dica. Sim, gente, sempre com uma canequinha com água aqui, para os pincéis não ficarem endurecidos. Esse mesmo pincel que eu falei, que eu faço essas partes finas, é um pincel que eu venho para fazer minha assinatura, que ela fica bem pequenininha aqui, ó. Aí, assim, normal, como se estivesse segurando um lápis, eu tento fazer isso, porque é difícil escrever com pincel, então eu tento segurar ao máximo aqui na pontinha, e escrevo como se fosse um lápis, e tento, como eu sempre digo, em continuidade, fazendo um traço só. Aí agora eu vou mostrar o quadro, ele já tá seco e bem brilhante. Essa aqui é uma segunda camada. Então, assim, eu acho que fica bem legal. Mas quem quiser passar uma terceira, enfim, céu é o limite, pode passar quantas quiser. Aqui atrás, eu vou colar uma fita, que é para o cliente colar o quadro na parede. A fita que eu uso é essa aqui. Tá até com o valor, ela até, em média, ela custa R$10. Essa aqui eu uso a mais fininha, não sei se tem aqui. Pronto, ela é de 12 milímetros de largura e tem 2 metros de comprimento. Então, dá pra fazer um bocadinho de quadro. Eu não sei se eu trouxe. Pronto. Encontra no mesmo lugar a fita e os outros materiais? Essa fita, ela é aquelas que vem de material de construção, porque ela serve para ambiente interno e externo também. Essa aqui, fita forte, né? Ela consegue sustentar a cada centímetro, pronto, a cada 15 centímetros suporta 500 gramas. Então, aqui eu consigo colocar uns pedacinhos pequenos
e cola bastante bem. Aqui eu já tenho uma aberta. Eita, não sei nem se eu tô... Aí eu venho aqui com a tesoura simples mesmo. Eu gosto de colocar 4 tirinhas, mais ou menos assim, nesse tamanho de 2 centímetros, e venho colando nos 4 cantos do quadro. Aí fica assim. E daí aqui o cliente só vai puxar essa película e colar na parede. É uma fita muito boa, eu aconselho vocês, antes de colar, passar um paninho úmido na parede para tirar poeira, porque aí vai ter uma fixação muito boa. Isso aqui só sai se a pessoa quiser arrancar, né? Aí pronto, gente, esse aqui foi o quadro. Essa mesma técnica que eu usei para o quadro, eu consigo usar para qualquer material que você quiser. Eu trabalho com MDF e com cimento, com os vasinhos de cimento. Aqui eu vou mostrar para vocês essa mesma pintura feita numa caixinha. Os mesmos processos que eu fiz no quadro, eu fiz na caixinha. Tá vendo? Eu passei o verniz. Bem semelhante, a mesma coisa. Só muda o formato mesmo. No caso, Carol, eu estou vendo que nesse retrato, nessa pintura da mulher preta, em volta tem um contorno de um outro tom de amarelo. Primeiro você faz esse contorno e depois pinta o corpo ou a forma que você quer, ou como é que faz? Eu faço todo o desenho, aqui eu faço todo o perfil dela, o busto, e como é um contorno claro, eu gosto de fazer depois, porque se borrar, então eu consigo consertar com as cores mais escuras. Aí eu venho com esse amarelo, eu boto um pouquinho desse amarelo e misturo com a base, que essa base ela pode ser utilizada como tinta também. Ela pigmenta bastante. Eu misturo um pouquinho dos dois, ela vai ficar um tom de amarelo abaixo do tom do fundo, só para dar esse destaque. Contorno bem fininho, que eu vou com aquele pincel, o mesmo pincel que eu fiz os raminhos, eu venho fazendo com esse amarelo em tom mais claro. Só para dar um acabamento mesmo. E tanto para pintar no MDF quanto nos vasinhos de cimento, usa a mesma tinta? A mesma tinta. Aí, se eu for comprar, eu informo como? Que eu quero comprar qual tinta? Tinta de PVA. Tinta PVA. Ela tem um acabamento fosco, ela serve para MDF, para cerâmica, para gesso, no cimento. E a mesma técnica de MDF eu uso no cimento. Eu passo primeiro a base, faço minha pintura e depois eu passo o verniz também. E dou os acabamentos com os pincéis fininhos e pronto. Aí, como eu faço, dou minha assinatura, passo o verniz para deixar bem brilhante, tanto nos vasinhos, é muito importante, só que nos vasinhos eu passo só na parte externa, porque na interna é onde vai ficar a plantinha e a gente não pode contaminar, né? Então eu passo só fora. E é isso, aqui é a mesma técnica usada em dois materiais, não, em dois formatos, por assim dizer. Aqui na caixinha eu pintei só a tampa. O restante eu deixei lá da cor do fundo e invernizei do lado de dentro também. Essa caixinha pode guardar um bocado de coisa, incenso, vela. No caso, nesses dois formatos, você sempre usa essa técnica do giz para passar o... Isso. Eu primeiro pego o formato do material, aqui é um formato retangular. Eu pego o papel manteiga, eu faço um contorno do formato e vou desenhando. E depois eu venho com giz, cubro novamente e vai ficar a marca. Aí eu vou botando a cor, por exemplo, ficou aqui a marca do perfil dela. Eu pego e pintei com essa tinta aqui, com essa tinta marrom. Aí eu passei o marrom. Aí depois, quando secar, eu venho com papel manteiga, passo o contorno da camisa dela. Aí pinto. E assim por diante. Com tudo eu vou usando essa técnica, é uma sobre a outra. Entendi. No caso, se eu quiser, é bom essa técnica do papel manteiga, porque dá para eu pintar, para ter uma noção do que eu quero passar para o MDF e anotando as tintas, que eu vi que você anota as tintas, até para ir comprar o material, já dar uma memorizada do que eu vou precisar para fazer a arte, não é verdade? Isso, eu já gosto de sempre anotar tudo,
Apesar de que eu sempre tenho uma disposição em casa, mas às vezes acaba faltando outra, eu sempre gosto de anotar que tinta eu vou usar, em que quadro, já para a gente sair com tudo ajeitadinho, para não faltar nada. Certo, eu acho que para finalizar, para quem está em casa, para começar a pintar assim do zero, o pessoal ainda não tem nada. Qual a dica que você dá para comprar? Quais seriam os primeiros materiais? Eu comecei com só, acho que 6 cores de tinta, que foi essa branca, que é, no caso é a base. Daí eu comprei vermelho, azul, amarelo e verde. Porque com essas 4 cores eu consigo fazer outras cores. Um laranja eu misturo amarelo com vermelho. Um roxo, um azul com vermelho. E assim por diante. Então eu fui com as cores mais básicas, que aí eu consegui fazer outras cores. E os pincéis, eu comecei, acho que só com esses pincéis amarelinhos aqui, ó. Foi bem pouquinhos. Eu comprei um maiorzinho e um menor, só. Aí depois eu vim procurando esses aqui mais fininhos e outros mais. Você pode começar, acho que com uns 4 tamanhos de pincéis, um maior, um médio, um pequeno e um menor ainda, e com essas tintas. E o material que você escolher pintar. Ah, você acha que gasta quanto, mais ou menos, para comprar essas primeiras 6 tintas e uns 2 ou 3 pincéis? Uns 2 ou 3 pincéis. Então, cada tinta dessa, ela custa em média uns R$ 6 a R$ 7. Então, são umas 6 tintas, dá R$ 36 só de tinta. Cada pincel eu vou botar em média uns R$ 3, que esse do amarelinho, ele é bem em conta. Então, acho que você consegue com R$ 10 comprar uns 3 pincéis, 36, 40, 50. Aí agora, o giz é uma técnica que eu uso, que eu gosto muito. Mas assim, você pode usar o papel carbono. O problema do papel carbono é que ele pigmenta muito. Então, se eu for fazer um desenho claro, quando eu passar o verniz, vai ficar a marca. Então, é melhor você comprar o giz, que é essa caixinha que vem com 64 unidades, é uns R$ 5 e dura bastante tempo. Então, acho que em menos de R$ 100 você consegue investir. Em R$ 70 você já consegue começar comprando 2 bases de MDF, esse material de tinta, e com sua primeira venda você investe um pouquinho e assim por diante. Pronto, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esses truques e com essas técnicas de pinturas, com o tema afro-brasileiros. E eu queria agradecer novamente à Secretaria de Estado de Cultura e o Governo do Estado da Paraíba, e com esse projeto que foi realizado com os recursos da Lei Emergencial de Cultural de Glenk. E muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo aqui no Instagram e eu posso estar respondendo e ajudando vocês. Muito obrigada.